Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Parte 1, aula 5. Tudo bem, nós vamos iniciar aqui nessa aula a explicação aí sobre os padrões de dados espaciais e especificamente os vetoriais. Então nós vamos ver que o padrão OGC tem aqui as especificações para tratar esse tipo de representação dos nossos mapas. Então, o que é o OGC? É um consórcio formado por empresas, universidades e agências governamentais de diversos países do mundo, com o objetivo de promover o desenvolvimento ou de especificações técnicas para permitir a interoperabilidade entre sistemas de geoprocessamento. Então, como parte do trabalho da OGC, é exatamente colocar no site deles, que é esse endereço aqui, você ter lá documentos públicos que permite que qualquer instituição siga ali os padrões ali para justamente fazer as implementações no SIG que permitam depois você estar usando um ou mais softwares para acessar a mesma base de dados, criando realmente a interoperabilidade entre eles. E como parte dos documentos que tem lá no OGC, nós vamos abordar um pouquinho aqui sobre a Simple Filter, que trata exatamente das questões da representação dos dados vetoriais dos nossos mapas. Então, nós estamos falando aqui das representações de pontos, linhas e polígonos. E lá, fisicamente, vocês vão encontrar dois documentos. São duas partes ali. Um documento que descreve a arquitetura vetorial, como que ela é representada, e o outro, como é que você faz acesso a essas geometrias. E observa que um dos mecanismos de acesso a essas geometrias é exatamente a linguagem SQL, que é padrão em vários sistemas gerenciadores de bancos de dados, como o Postgres. Só que agora, além de ter a SQL padrão de bancos de dados relacionais, você tem aqui agora mais algumas propriedades que trabalham exatamente do SQL, que vai trabalhar, permitir embutir ali no SQL comandos que mexem exatamente com a parte espacial. Bom, e os tipos geométricos que normalmente existem lá no Simple Filter? É um ponto, é uma linha, então tem um ponto inicial e um ponto final. Polígono, eu posso começar num ponto e terminar no mesmo. Posso até criar buracos no meio, como está aqui nesse aqui de baixo. Eu poderia ter um buraco aqui no meio, representando um polígono como a cidade de São Pedro, aqui no estado de São Paulo. Dentro da cidade de São Pedro, você tem uma outra cidade que se chama Águas de São Pedro. Então, é uma maneira de eu estar usando um polígono para representar aquele município com um buraco no meio. Poderia estar usando a representação de multipontos, multiline string, esse já é também bem comum de ser usado. O multipóligon é até mais comum do que o polígono. Então, se você pensar, por exemplo, a cidade de Ubatuba, eu tenho o continente, representado por um polígono fechado, esquece esse buraco aqui no meio, mas é um polígono fechado. E eu tenho vários outros polígonos menores em volta, que são as ilhas ali na parte oceânica. Mas todas as geometrias fazem parte do mesmo objeto chamado cidade de Ubatuba. Então, para estar representando todos os polígonozinhos de Ubatuba, o tipo geométrico teria que ser multipóligon. E aí, na hora que você fosse calcular a área desse município, ele estaria somando a área de todos os polígonos que formam aquele objeto. Bom, e tem uma opção ainda mais complexa, que seria eu trabalhar com Geometry Collection. Esse daqui já acho mais difícil, até hoje eu não vi nenhum objeto representado por esse caso aqui. Pode até acontecer, a gente vai ver mais para frente aí falar sobre as operações, no caso o intersection,
permite fazer o cruzamento de duas geometrias, né, e criar uma nova geometria. E se você cruzar, por exemplo, dois polígonos, o que pode gerar da interseção desses dois polígonos? Pode gerar um novo polígono, pode gerar uma linha e pode gerar até um ponto. Então, eventualmente, você pode ter numa coluna geométrica lá, para ele guardar todos esses resultados aqui, né, como parte de uma interseção de duas geometrias, esse resultado tem que ser armazenado numa coluna geométrica do tipo Geometry Collection. Bom, nos padrões OGC também tem os mecanismos de definir ali os relacionamentos espaciais, né, dos seus dados vetoriais. E um dos relacionamentos é o topológico, isso é, permitir verificar se duas geometrias elas se tocam, isso é, se tocam por um ponto ou até por uma linha, se tem sobreposição, quer dizer, eles têm um overlap, se um contém o outro, se um está dentro do outro, se são exatamente iguais ou se são disjuntos. Então, esses aqui são os principais relacionamentos aí. Tem outros relacionamentos que seriam direcionais, verificar se está acima, está abaixo, se está ao norte, à direita, esquerda, né? E relacionamentos métricos, qual é a distância, por exemplo, entre dois objetos. Esses relacionamentos são agrupados como relacionamentos topológicos. Então está aqui o nome deles. Claro, vocês não têm que decorar esse nome aqui, né? Mas porque fica tudo guardado ali como funções, né? Eu até mostrei na aula anterior ali que um banco de dados criado no PostGIS, ele cria ali uma centena, né? Na verdade milhares de funções, né? E essas funções, parte delas são exatamente essas daqui. É uma função, por exemplo, que permite retornar um verdadeiro e falso, né? É um operador booleano. Ele vai ver se um objeto contém o outro, se um está dentro do outro, se um cobre o outro, se um é coberto pelo outro, se dois objetos se tocam, se cruza, se faz overlap, se são iguais, se tem interseção entre os dois objetos, se eles são disjuntos, quer dizer, eles não se tocam. Quer dizer, são operadores que simplesmente dizem, olha, é verdadeiro ou falso. Mas nós temos outros operadores que são operadores geométricos que retornam geometrias. Por exemplo, o operador convex hull. Imagina que eu tenha aqui os pontinhos fossem representados por pregos cravados numa mesa de madeira. Se você passar um elástico, né, envolvendo todos os pontos aqui, né, você vai ter essa linha aqui que é exatamente o convex hull criado exatamente por esses pontos. Então, ele cria uma nova geometria a partir do operador convex hull. Tem o buffer, que cria o quê? Uma área com distâncias, com faixas equidistantes aqui, criando um polígono de distância a partir do objeto que você selecionou. Então, isso aqui poderia ser usado, por exemplo, para definir áreas de proteção ambiental, uma faixa de proteção ambiental a partir do limite de um parque, ou, por exemplo, uma linha de alta tensão, eu definir áreas ali que não podem ser urbanizadas, enfim. O buffer é muito usado aí no geoprocessamento e nós vamos fazer exercícios com esse operador mais à frente. Tem também os operadores que retornam realmente uma nova geometria, o intersection, né? Aqui atrás eu acabei de falar do intersects. Esse intersects ele somente verifica se ocorre ou não a interseção, então é um verdadeiro e falso. Já o intersection, esse sim, ele retorna uma nova geometria a partir da interseção de dois polígonos, ou polígono com ponto, ponto com ponto, ponto com linha, todas as combinações que você poderia ter de geometrias. União, quer dizer, union, diferença simétrica, e operadores que fazem transformações, como a rotação, translação, mudança de escala, de simetria, de calcular limites, de calcular o centroide, enfim, são operadores que geram novas geometrias aí nos nossos sistemas de geoprocessamento. Lembrando que todos esses operadores aqui geométricos, eles já estão incorporados no nosso banco de dados, né, PostGIS.
Aqui o nome desses operadores, né? Então, o intersection, ele requer como entrada aqui duas geometrias, a geometria do primeiro mapa, a geometria do segundo, para gerar como resultado uma geometria de saída. Ok? Aqui exemplo dos outros operadores métricos, calcular o comprimento de uma linha, então eu só tenho que dizer aqui qual que é o nome da coluna do mapa que tem essa geometria, qual que é a coluna que tem a geometria para calcular o perímetro, a área, a distância entre duas geometrias. E a forma de armazenamento. Basicamente, ou os dados estão armazenados no formato WKB, né, que seria um formato binário, né, um código de máquina, aí você não conseguiria ler olhando ali a tabela de atributo, mas se for no formato WKT, aí é uma coisa desse tipo, né? A coisa não, é desse jeito. Se você quer armazenar um ponto e escrever um ponto lá dentro do atributo do banco de dados, numa coluna geométrica, né, o nome do comando seria o quê? Point, parênteses, um espaço em branco para separar o quê? A latitude e longitude, isso é, a coordenada x e coordenada y. Tá? Se fosse uma linha, né, chamado de line string, então o primeiro par de coordenadas aqui, a longitude e latitude, ou coordenada xy, seria o nó inicial, depois o nó intermediário e por último aqui o nó final. Um polígono, como esse daqui que eu tenho um anel externo e tenho o anel interno. Então primeiro você coloca no primeiro parênteses aqui qual que é o anel externo. Então é a primeira coordenada, o primeiro par de coordenadas, depois a segunda, terceira, quarta, quinta coordenada bate com a primeira, são iguais. Para exatamente o quê? Você começou aqui, deu a volta, né, fez esse contorno aqui e voltou no mesmo ponto. Então você delimitou o arco externo. E agora o arco interno, que é esse buraco aqui ao meio, eu colocaria aqui exatamente as coordenadas também igual a coordenada inicial e final para poder fechar também esse polígonozinho interno. Se tivesse outros buracos internos, né, bastaria eu colocar uma vírgula aqui e entre parênteses o segundo, o terceiro, o quarto anel interno, se assim tivesse. Ok? Multipoint, o quê? Coordenada xy do primeiro, coordenada xy do segundo, do terceiro, do quarto e assim por diante. Um line string, né? Um multiline string, seriam várias linhas. Então, entre parênteses, as coordenadas da primeira linha, vírgula, entre parênteses, as coordenadas da segunda linha, fechou o parênteses, está aí as duas linhas desse mapinha aí. E multipóligono, né? Eu tenho aqui um polígono com externo, com um anel externo e um buraco ao meio. Então, está aqui o primeiro polígono, com o anel externo, o anel interno, essa linha aqui do meio, depois tem uma outra vírgula aqui que define um outro polígono. Se esse daqui também tivesse um buraco no meio, vírgula aqui e colocaria o anel interno dele também. E tem aquele que a gente comentou, que é o Geometry Collection. Eu posso ter várias geometrias para representar um mesmo objeto geográfico. Esse aqui, menos utilizado, mas é possível também eu ter polígono, ponto, linha, tudo misturado no mesmo registro ali de um objeto geográfico. Bom, gente, mas para trabalhar com geometrias vetoriais, nem sempre isso daqui é uma coisa perfeita, né? É muito comum vocês encontrarem na internet geometrias que não estão bem formadas. Então o usuário encontra muito mapa na internet aí no formato shape, que você traz o mapa, quando você coloca no teu SIG e vai abrir, né, você encontra problemas, encontra geometrias que não estão bem formadas. E isso daí tem que ser removido, tem que ser corrigido, né? Então uma coisa como essa daqui, um polígono ele começa num ponto e volta e fecha no mesmo. Eu não posso, por exemplo, criar aqui e fazer com que esse bico aqui passe por cima da outra, criando, né, um artefato aqui, um anel interno aqui, ou mesmo um anel externo aqui para fora. Isso aqui não existe. Então esse tipo de geometria tem que ser corrigida, tem que ser eliminada
tem que ser feito um tratamento sobre esse dado aqui. Tá? Nós vamos, inclusive, fazer uma brincadeira aí, onde eu baixei um dado do IBGE, nós vamos ver os erros que tem ali no mapa de estados e a gente vai corrigir o mapa antes de fazer o upload dele para dentro do banco. Às vezes o PostGIS até aceita que a geometria saia lá do shape e vá para dentro do banco, mas na hora de fazer alguma análise, fazer algum processamento com aquele dado, você vai ver que ele tem imperfeições e isso é muito comum. Tá? Então a gente vai ensinar, inclusive, aí, dar as dicas de como resolver esses probleminhas antes que você leve para dentro do banco de dados e tenha problemas depois lá na frente. Bom, mas como é que a gente faz a carga de mapas para dentro de um banco de dados PostGIS? Nós vamos ver aí, uma das maneiras seria utilizar um comando, né, chamado aqui shp2, né, pgsql.exe. Isso aqui é o nome de um comando desculpa, é o nome de um executável que é colocado na instalação do PostGIS quando você instalou lá o plugin. E o comando seria uma coisa desse tipo aqui, olha, o nome do arquivo .exe, aqui lembrando aqui, ó, entra aqui o SRID, que é o código da projeção cartográfica, depois o nome da tabela, desculpa, o nome do arquivo de shape, que é a extensão SHP, o nome da tabela de saída e o direcionamento disso para criar um comando em SQL, que depois você manda executar esse comando SQL num terminal ali de comando do teu banco. Tá? Claro, a gente não vai fazer dessa maneira. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Né? Nós temos dois caminhos aqui para trabalhar isso no nosso curso. Ou é através dessa interface gráfica, que também ela já é instalada por padrão quando você instalou o plugin PostGIS. Então tem um executávelzinho ali que faz a carga, né, de arquivos shape para dentro do banco. O legal dessa interface aqui, que permite você importar vários arquivos shapes de uma vez só para dentro do banco. Então nesse botãozinho de cima aqui ele vai te pedir os parâmetros de comunicação, com o nome do usuário, a senha do usuário, onde que está o banco, então vai ser um localhost aqui, a porta, o nome do banco. Então fez a conexão com o banco, viu que está ok, beleza, aí você vem aqui, faz a carga dos arquivos shape e tem também aqui umas opções que também deve ser configurada, principalmente aqui aquela coisa do encoding, né, da codificação de caracteres. Isso aqui eu acho que muita gente já deve ter visto aí, tabelas, por exemplo, que você abre no Excel ou abre no Access ou até no Word, em que ou num editor de texto como o Notepad, e aí você vai ver a acentuação dos municípios, lá está toda trocada, os caracteres que deviam estar com acentuação, C cedilha, A com tio, aparece tudo trocado. É por causa dessa coisa aqui do encoding. Né? Então a gente vai chamar a atenção disso também numa próxima aula aí. E a outra maneira de fazer a carga de um arquivo shape para dentro do banco seria através do próprio TerraView. Nós vamos ver que existe lá uma interface que faz o intercâmbio. Né? Então você carregou na janela do TerraView um arquivo shape, então está lá teu arquivo shape, né, com o SHP e o DBF, e aí você tem lá o SRID, tem o código de projeção dele, escolhe aqui qual que é o banco PostGIS, o nome da conexão e o nome da tabela espacial que vai ser criada. Então tudo que era arquivo do lado de fora do banco vira uma única tabela dentro do banco PostGIS. E uma das colunas dessa tabela é exatamente onde vai estar guardado cada uma das geometrias do seu mapa. Então, inclusive, essa janela aqui ela pode ser utilizada para fazer o quê? Fazer a conversão de projeção e de datum. Se você tem um SRID de entrada aqui, você pode fornecer na saída aqui uma nova projeção, um novo datum de saída. Então, nós vamos ver um exercício aí, 1.5, nós vamos fazer a carga de um arquivo shape, né, que vai ser obtido aí da conexão do exercício anterior, vai carregar e vai fazer o intercâmbio ou exportar
o mapa para dentro do banco PostGIS que vocês definiram aí no exercício anterior. E depois tem um outro exercício 1.6, que eu vou fornecer exatamente um mapa com erros, né, de geometrias ali que tem que ser corrigidas. Então eu vou chamar a atenção de 3 coisas ali. Como é que eu faço para verificar as geometrias que estão inválidas, né? Ele mostra a lista de erros ali, mostra os detalhes ali na interface do software. Aqui eu só estou colocando aqui o nome dos comandos, ou melhor, das funções que estão lá entre aquelas 1000 e tantas funções. Você tem as funções também que faz a verificação, né, da validade das geometrias do seu mapa. E depois verifica também a codificação de caracteres, para ver em qual que você está utilizando. E depois verifica também o SRID, né, se está fornecido corretamente, porque pode acontecer também do arquivo shape que você recebeu não tem a extensão lá daquele arquivinho PRJ que diz qual é a projeção e o datum, mas você sabe qual é, mesmo assim você pode na interface do TerraView informar ali qual que é a projeção correta antes de fazer o intercâmbio para uma tabela do PostGIS. Então era essa a nossa aula. Tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e vejam os exercícios aí no nosso roteiro prático. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.